Mas considera que isso que esteve a dizer se aplica a todos os géneros musicais? Que avaliação faz, por exemplo, do panorama musical português atual? Olha, eu fujo a essas catalogações porque são perigosas, não é? Porque já muita gente, ainda há bocado começámos com, as palavras são mais cerejas e começámos com esta questão do normal e do anormal que depois deixámos perdido, e ainda bem, porque de facto é muito pequena a barreira entre o normal e o anormal. Eu costumo dizer que eu sou anormal, de facto, não é? A maioria é sempre normal, e é por isso que nós de 4 em 4 anos vamos tão sofregamente tentar votar para ver se nos transformamos em normais. Se o voto for a favor de um grupo ideológico que se torne maioritário, nós ficamos normais. Se continuar minoritário, continuamos anormais, ou pelo menos catalogados como tal pelos outros. Portanto, toda essa ambiência tem este perigo. Em relação concretamente à música que me pergunta, eu também não há música normal e anormal, há música. Mas e esta música pode ser boa ou música má. Pois, como há pessoas boas e pessoas más, como há pessoas altas e pessoas baixas. E digamos que este manicaísmo desde o século XVI que tem vindo a fazer um caixilho à sociedade que somos. Portanto, há música boa e música má. Repare, porque aquela catalogação de música erudita como música boa é uma tremenda mentira. Porque há imensa música erudita que é má como as areias do deserto. Portanto, e há muita música dita ligeira que é boa, que faz-nos crescer água na boca. Ninguém tem dúvida nenhuma que aqueles 4 perdidos nas cabeleiras de Liverpool, os Beatles, fizeram música ligeira. Não é outra música que não seja ligeira. No entanto, ela tornou-se como clássica ou erudita porque tem uma mensagem de qualidade e de aceitabilidade e digamos, de melodismo que é louvável. Por outro lado, há muitas obras rotuladas como eruditas, que foram feitas com todos os caprichos intelectuais da concepção cerebral e que o tempo fez esquecer porque não têm dimensão para ser lembrados. Uma coisa é certa, há música boa e má, como disse, e depois há outra coisa que o tempo não perdoa. O tempo é o grande julgador da qualidade. E queiramos, quer não, Bach, que existiu no século XVII, logo a seguir à sua morte foi esquecido. Mas a verdade é que a qualidade da sua obra era tal que depois, pouco tempo depois, no romantismo, acabou por ser descoberto e hoje é uma potência máxima da produção musical. Portanto, os cidadãos anónimos que nós somos, porque todos somos anónimos, é preciso ser muito anormal para ficar lembrado na história. E lembro-lhe, por exemplo, a história de Portugal ou a história universal é um repositório de anormais, porque foram pessoas que fugiram à norma e, portanto... Anormais geniais? Geniais, porque se a história retivesse os que são normais, não havia volumes que chegassem. Tem que se cingir só aos anormais. E portanto, essas pessoas, fora de série, ao fim e ao cabo, acabam por ganhar uma dimensão tal que depois resistem ao tempo e o tempo tenta apagá-los através de 2 formas. Ou através das modas, que são episódicas atitudes de estilo em relação ao vestir ou ao falar, há épocas, e isso está ligado aos média. Depois as modas acabam por claudicar, e é por isso também que vê na música dita ligeira, são fenómenos de verão. E aqueles 10 mil discos ou 20 mil discos têm que se vender num curto espaço de tempo, que é o período de existência real do produto. Depois de 20, 30, 40 modas que se foram sucedendo, vão-se esquecendo, mas há sempre um bocadinho de cada moda que vai ficando retido. Esse conjunto de moda daqui ou mais um bocadinho dali, como na culinária, a culinária é o grande mestre de todas as atividades na vida. E as pessoas não dão importância à culinária que ela tem. Razão tinha o Joaquim Rossini, o grande compositor italiano, que chegou aos 37 anos e nunca mais compôs nenhuma coisa. Dedicou-se exclusivamente à gastronomia. Ele é que era lúcido. Porquê? Porque se nós quisermos encontrar bons exemplos, vamos à gastronomia, que é o princípio e o fim de todas estas análises, digamos, de consciência das coisas. E, portanto, para dizer isto, cada bocadinho de uma moda, um bocadinho de outra, vão se juntando, o tempo vai correndo, e desse conjunto de modas acaba por ficar um conjunto de princípios orientadores fundamentais. Isto é um estilo. O estilo depois vinca uma época, e é por isso que temos o estilo romântico, ou temos o estilo clássico, ou o barroco, ou o rococó, o maneirista, por aí fora. E os estilos vão sucedendo, cada vez com menos tempo nós temos uma tendência para a redução de meios. Porque a sociedade que temos é de tal forma produtiva que uma das palavras de ordem para a organização social é a redução de meios. Hoje, na televisão, a toda a hora e a todo momento se fala de redução de meios. É preciso reduzir o número de empregados, é preciso reduzir o número de não sei o quê, é preciso reduzir o número de tecnologia, é preciso otimizar e depois ir buscar as sinergias, que é outra palavra que está na moda também, sinergia. Pode sobreviver essa tentativa de redução?
A arte nunca gostou-se de ser empardada. A arte tem a sua loucura e a sua expansão. De maneira que, mas habitua-se às coisas, porque nós habituamos-nos, nós não fomos feitos para viver num T1. Não é? E, no entanto, a cidade obriga-nos a esses caprichos bizarros de nos prender em liberdade. A arte ressente-se dessas limitações, mas acaba por se ajustar a elas. Até porque a arte vive muito de uma atitude que sempre viverá, terá que viver, que é do mecenato, da disponibilidade dos mais poderosos ou dos mais disponíveis, eu diria mesmo dos mais disponíveis e não dos mais poderosos, porque sempre a arte foi um bocado adversa à força dos poderosos, mas dos disponíveis, sim, que são aqueles que são capazes de ajudar, mas sem ter, digamos, uma proposta ou uma predisposição, um perfil de omnipotentes. Portanto, a arte sempre obteceu isso. Portanto, o próprio Mozart, voltamos sempre aos mesmos nomes, porque são os carismas, trabalhava para o arcebispo de Salzburgo e era ele o seu patrão, mas nunca o aceitou bem. E por isso, inclusive, fazia os seus atos subversivos, até em termos de produção musical, o que é engraçado. Ser artista é também estar diferente em relação às coisas. E é por isso que um artista é sempre também um incompreendido, seja em que campo for, neste caso concreto a música. Porquê? Porque um artista é sempre alguém que está 50 anos, 60 anos à frente dos normais. E, portanto, tem uma perspectiva do mundo que o envolve, a que nós ainda não chegamos. E por isso não o compreendemos. E daí decorre que a obra de arte que ele produz não é compreendida. É desajustada, incomoda. E temos que esperar a nossa evolução mais 50 anos ou 60 para que possamos chegar a um estádio de integração social em que diz, afinal, esta obra que ele fez há 50 ou 60 anos atrás ou há 100 anos é extremamente cómoda. Repare, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Eine Kleine, ou do Mozart. Estou-me a lembrar de tantas outras músicas que hoje são paradigmas de tranquilidade. Toda a gente põe para se sentir bem disposto. Na altura, se calhar, não eram. Portanto, o tempo vai ajustando estas coisas. E depois é preciso ter a tranquilidade para viver com a diferença. E, de uma maneira geral, os artistas e os não-artistas pensam que o pico máximo de qualidade da história foi na altura em que eles estavam no apogeu da vida. Os picos sucedem-se, são como a volta a Portugal em bicicleta e para ser campeão da montanha é preciso ter a paciência de saber perder num, ganhar no outro, voltar a ganhar no outro e depois saber que esta ideia que para mim é educativa, sempre. Eu não tenho 20 anos, não tenho 30, tenho 60, mas estou muito satisfeito por ter. Porquê? Porque há muita gente que não os fez, já por causa disso. Mas à parte disso, porque aos 60 anos uma pessoa vai ganhando uma tranquilidade de conviver com as coisas que os velhos, que nome que também não me perturba, enquanto mantiver esta lucidez, os velhos são muitas vezes odiados por causa desta frase que infelizmente repetem, mas que é verdade. Tu para cá virás. Tu para cá virás, dizem eles aos novos. E os novos ficam insatisfeitos, ficam irritados com esta... Vou se eu quiser, não é? E este é o conflito de gerações. Este é o conflito de gerações, que torna às vezes, impossibilita às vezes, o diálogo e as conclusões. E o refúgio dos velhos a dizer, isto não presta. Presta sim. É cada vez melhor o mundo.